Nesta aula agora nós vamos ver então o Border Layout, que é o segundo gerenciador de janelas que nós temos para as interfaces gráficas em Java utilizando a JavaX Swing, ok? Já vamos direto aqui para o código. Não vou criar outro projeto, porque eu tinha criado a janela Flow aqui. Eu vou neste momento criar a janela Border, tá bom? Então nós vamos criar aqui, ó, janela Border. Ok. Já vou fazer ela estender JFrame. Tá certo? Estendendo o JFrame, já vou fazer o construtor dela. Vou aqui inserir nela alguns botões. Eu vou botar aqui um JButton. Nós vamos inserir quantos botões? Nós vamos fazer o... Vou chamar de BNorth. BSouth, que seria de sul. East, de leste. West, de oeste. E centro, tá bom? Center. Tem que dar um import aqui para o JButton. Tá certo? Sem muitos problemas, nós vamos já vamos instanciar esses botões aqui. BNorth recebe new JButton. Vou chamar aqui, vou botar aqui norte, tá bom? Agora nós vamos só south, vou botar sul. Leste, oeste, tá certo? Sem muitos problemas, sem muitas dúvidas. Vou fazer um border layout, que é o tema desta aula. Vou criar aqui um border layout, vou chamar de BL, você recebe new border layout. E vou adicionar, né, o BL, né, setar como layout desse JFrame. Certo? Dúvida alguma? Acredito que não. Agora, quando eu adicionar os elementos na tela... antes de mais nada, já vamos fazer aqui o set default close operation. Vamos botar aqui jframe.exit on close. Set size. Vamos botar 500 por 500. Set location relative. Só para começar no meio, que eu não tinha feito na outra. To new. Acho que aí já temos suficiente. Agora é o seguinte, pessoal. Quando eu adicionar, por exemplo, algo, por exemplo, BNorth, além de adicionar, eu tenho que dizer aqui qual posição que eu estou adicionando. Tá certo? Vou até dar um zoom aqui. Por exemplo, se eu vou adicionar no norte, eu tenho que botar border layout ponto, e aí eu vou dizer, ó, north, que é norte, parte de cima. Por exemplo, se eu vou adicionar agora o sul, south, na verdade, eu tenho que indicar que é south, sul. E vou adicionar, por exemplo, agora vou copiar aqui, colar, east, lembrando só que o leste fica à direita, né? Então, east. Também posso usar o west. E aí eu uso aqui o west. E o centro, ADD.
Opa, faltou o ponto e vírgula. Vamos executar e vamos ver como é que ficou, tá bom? Ó. Executou o anterior, porque nós temos que vir aqui, ó, deixa eu... Aqui, em vez de ser o janela flow, né? Eu tinha colocado janela flow, nós vamos fazer com janela border, recebe new janela border. Falha minha aqui, pessoal, falha minha. Vou chamar a janela border de JB, jb.setVisible true. Ó, pessoal, vamos entender aqui o que está acontecendo no border layout. Eu defino a posição dos meus itens, tá certo? Mas vejam que ele não usa apenas o espaço necessário. Como a gente pode ver, ó, o norte, ele utiliza a altura necessária do item, mas expande a largura por todo lugar, todo espaço possível, que seria a largura da janela. O sul faz a mesma coisa. O leste e o oeste, eles pegam e utilizam horizontalmente o tamanho necessário. Deixa eu até dar um zoom aqui. Horizontalmente usam o tamanho necessário, mas verticalmente expandem tudo que podem até o item norte ou sul. Veja que eu posso tirar esses itens e aí eles vão expandir até o final da janela. Isso que os itens da esquerda e da direita, o oeste e leste, fazem. E o item central, ele expande tudo que sobra. Então, ele não utiliza requisitos mínimos em nenhum dos eixos. Ele expande tudo conforme ele tem espaço. Eu vou tirar, por exemplo, aqui o norte e vejam que todos esses itens vão subir. Vou fechar aqui, ó, e não vou utilizar o norte. Ó, comentei aqui o norte. Vou executar de novo. Veja só, agora os itens, ó, subiram até lá em cima. Vou tirar agora o leste, por exemplo. E aí o que acontece? O centro vai crescer. O oeste vai se manter do mesmo tamanho, mas o centro vai ocupar este lado. Vou tirar o leste aqui para vocês verem. Ó, dito e feito. O centro cresceu. Vejam só que ele cresceu, enquanto o oeste se manteve do mesmo tamanho, usando horizontalmente o menor espaço que ele precisa, sendo que verticalmente ele usa tudo. E o sul, a mesma coisa, tá bom? Vejam que eu poderia utilizar outros elementos, né? Eu poderia utilizar um JLabel, poderia utilizar outro painel, que é quando a gente vai começar a trabalhar utilizando painéis ali ao invés de usar botões, vai ser quando a gente vai utilizar e fazer uso de layouts complexos, ou seja, layouts que exijam um trabalho maior, certo? Para fazerem uma composição de vários layouts. A gente pode compor um border com um grid, que a gente vai ver depois, com um flow, enfim. Mas isso aí vai ser a posteriori, tá bom? Na próxima aula aí nós vamos ver o último layout que falta, o gerenciador de layout, que é o grid layout. Até lá.